a gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver. Mais um. Alô? Alô? Tem som? Mais uma vez, boa noite, gente. Olha, eu fui apanhada de surpresa para fazer aqui o papel de mediadora dessas duas grandes personalidades. Aí eu fiquei pensando, não, vamos ter que improvisar. Evidente. Já que vamos improvisar, eu vou começar dizendo o seguinte: estamos diante de dois jovens que conhecem como ninguém o que é a democracia, o que é soberania. Então nós vamos começar conversando com os dois, falando do que eles pensam em relação à juventude no mundo, no Brasil e na América Latina. Vamos começar então com o nosso querido presidente Lula, para falar para a gente aí sobre a juventude. São dois jovens, né, gente? É improviso aqui. Olha, eu realmente vou ficar um pouco de pé, Pepe. E eu queria começar dando os parabéns pelo Festival da Juventude do PT, a nossa querida presidenta Gleisi Hoffmann, que teve a coragem de bancar um evento como esse, e sobretudo a coragem de vocês que se locomoveram do Brasil inteiro para passar um final de semana aqui no Rio de Janeiro, trancado dentro de um lugar, quando a gente deveria estar na praia tomando um belo banho. Nós estamos aqui. E queria agradecer ao companheiro Pepe Mujica. O Pepe Mujica é o companheiro que eu aprendi a ter um profundo respeito por ele. É um homem que deveria servir de exemplo para as futuras gerações pela abnegação, pela atitude, pela coragem, pelo desprendimento e pela lisura com que exerceu a política que hoje é tão negada pela direita no mundo inteiro. Quando eu digo que tenho energia de 30 anos, é porque eu quero mostrar para vocês que eu resisto ao envelhecimento da minha alma, da minha consciência e da minha vontade de fazer política. E quando eu digo que tenho tesão de 20 anos, é para fazer inveja para vocês e para vocês saberem que é preciso ter muita motivação. E nós vamos começar uma conversa
nós vamos contar a nossa experiência de governo. Ele foi presidente do Uruguai, eu fui presidente do Brasil. Nós fizemos muita coisa na América do Sul, na América Latina. Nós fizemos muita coisa em discussões com outros países pelo mundo. E é um pouco dessa experiência que nós vamos contar para vocês. E obviamente que nós esperamos que com isso vocês possam seguir um pouco aquilo que nós fizemos com muito mais força do que nós fizemos, tá bem? Então, gente, é o seguinte, ó, muita energia e muita tesão para participar desse debate aqui, porque nós vamos mostrar que a velhice para nós não significa nada. A velhice é apenas o acúmulo de experiência que a gente quer passar para vocês. Nós dois já tivemos a idade que vocês têm agora, mas vocês nunca tiveram a idade que nós temos, então nós temos que aprender e ensinar ao mesmo tempo que a nossa experiência de governança. E eu queria passar agora para o companheiro Pepe Mujica, sabe, dizer primeiro umas palavras de agradecimento e depois a Benedita, então, começar a fazer pergunta para nós sobre o que ela quiser. Tá? Eu passo a palavra ao meu guru uruguai, Pepe Mujica, pessoa que eu tenho o maior apreço político. Queridos, tenía que venir a esta fiesta por varias razones. Mi amistad con este joven compañero, pero también como humilde homenaje a muchos luchadores del PT que ya no están entre nosotros y que en estos años he conocido. Lo resumo en un nombre: Marco Aurelio. Pero no quiero nombrar a otros que no están porque me olvidaría de alguno. Lo segundo, jóvenes, se puede vivir porque se nació. Había 40 millones de probabilidades que le tocara a otro y te tocó a ti. Ese es el único milagro de estar vivo. Pero la vida se te va. Inevitablemente se te va. Y la pregunta es: ¿vas a gastar tu vida pagando cuentas y cuentas y cuentas y cuentas? ¿Y vas a tener tiempo para tus afectos? ¿Le vas a guardar tiempo para el amor, para tus hijos, para tus amigos? ¿O vas a ser esclavo del mercado? Y esa pregunta te la tienes que hacer. El que no trabaja vive a costa de alguno que trabaja. Pero la vida no es solo trabajar, hay que vivir. Y la juventud pasa, y pasa la vida, y tú
no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Y si vives derrochando y el mercado te maneja y te hace comprar un teléfono todos los meses y así sucesivamente y confundes felicidad con comprar, no vas a ser feliz, vas a ser esclavo de las cuentas. Entonces, si no puedes cambiar el mundo, puedes que el mundo no te lleve tu vida y guárdate tiempo para tus afectos, para tu cariño, para tus hijos, para tus amigos, para ser solidario con otros seres humanos. No vamos a tener un mundo mejor si no empezamos por ser mejores nosotros. Por eso, esta es una charla para los jóvenes. Y con los jóvenes, el mundo mejorará si los jóvenes se comprometen. Si son capaces de gastar parte del tiempo de su vida luchando por la justicia y por la igualdad en esta vida que tenemos. El mundo no va a cambiar solo, como una ley de la física. Va a cambiar si hay hombres y mujeres que se juntan y militan, porque de a uno solo no hacemos nada. Hay que construir seres colectivos. Hay que juntarse con los que piensan parecido y multiplicar la fuerza. Ningún cordero se salvó volando. Sacando fotos o quejándonos, no cambia el mundo. Cambia si los jóvenes se juntan y luchan hombro con hombro. Y así siempre fue. Por eso vine a Brasil, apostando de que hay un Brasil posible en las manos de vuestra juventud, si vuestra juventud se compromete y compromete su vida, hace de parte de la militancia por la igualdad de los hombres una causa de su vida. Un abrazo, no estén de acuerdo, piensen, vayan y piensen con la almohada. Presidente Lula, nós acabamos de ouvir aí o presidente Mujica, já deu uma sacudida boa na nossa juventude. Agora, nesses 40 anos do PT, diz aí para nós. Bem, companheiros e companheiras, eu, antes de falar da política atual, eu queria falar para vocês que eu tenho uma preocupação enorme com o futuro da nossa juventude. Porque, normalmente, o que nós queremos na vida, primeiro, é ter paz.
viver tranquilamente com a nossa família, a gente poder ter o suficiente para sobreviver, a gente poder estudar, a gente poder trabalhar, a gente poder criar a família da gente e a gente viver em comunhão na nossa comunidade. Isso não está sendo permitido tão facilmente. Eu fico comparando, eu tenho 5 filhos, 4 filhos homens e uma mulher. E eu fico comparando a minha adolescência com a adolescência deles. Todos eles têm pelo menos 4 vezes mais estudo do que eu. Todos eles. Mas nenhum deles tem hoje a tranquilidade que eu tinha quando eu tinha a idade deles. Por uma razão. O mundo era menos complicado, o mundo era menos sofisticado, a gente não tinha 1% da quantidade de informações que a gente tem hoje, mas a gente tinha as informações suficientes para a gente viver o nosso dia a dia. Quando eu era jovem, o meu sonho era muito pequeno, Morrica, era muito pequeno. Eu sonhava, aos 14 anos de idade, tirar uma carteira profissional. Eu sonhava aprender uma profissão, eu sonhava entrar numa fábrica, ter um emprego, eu sonhava casar, constituir minha família, ter a minha casa e viver pro resto da vida até me aposentar. Era simples e muito simples. Depois, a gente foi percebendo que o mundo foi ficando sofisticado e a gente percebe que a gente coloca a meninada na universidade, a meninada estuda, às vezes com muito sacrifício, às vezes não pode pagar, às vezes consegue entrar numa universidade pública. E quando as pessoas se formam, que as pessoas pensam que resolveram o seu problema, as pessoas percebem que mesmo formada, o mercado de trabalho está escasso para as pessoas trabalharem. Às vezes eu fico com pena de pessoas que fizeram o ProUni pensando em estudar e melhorar no ambiente de trabalho, e essas pessoas se formaram e continuam trabalhando na mesma função que trabalhavam porque não conseguem emprego com seu diploma. Eu, às vezes, vejo jovem pobre estudar direito, se formar, pegar sua carteirinha na OAB e depois vão trabalhar de estagiário ganhando R$2.000 por mês, numa demonstração de que a frustração para esse jovem continua. É muito normal a gente ver muitos jovens com diploma universitário, sem ter um emprego, tendo que trabalhar num aplicativo, entregando pizza de bicicleta, trabalhando no Uber, trabalhando em algumas coisas que, embora nós tenhamos que valorizar o trabalho, a verdade é que essas pessoas estão regredindo nas conquistas que eles imaginavam ter. Porque ao trabalhar num aplicativo, primeiro que você não sabe quem é seu patrão. Segundo que você não tem garantia. Terceiro que você não tem férias. Quarto que se você sofrer um acidente, você não tem sequer direito à assistência médica. Ou seja, é o ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível, em nome de uma palavra chamada flexibilização, ou em nome de uma palavra chamada empreendedorismo individual. A palavra é fantástica. A palavra é fantástica porque no meu tempo era chamado de operário. Eu era metalúrgico, eu era pedreiro, eu era carpinteiro, eu era químico. Agora não, agora eles dizem para você: você não vai ter mais emprego, você vai trabalhar em casa, você vai fazer o que puder, fazer o que aparecer, e você vai ser chamado de microempreendedor. O nome é sofisticado, o nome é um nome importante, porque as pessoas não têm orgulho de dizer, sabe, que era um peão de fábrica. As pessoas querem evoluir na vida, as pessoas estudam para evoluir na vida. E eu acho que essa é a minha preocupação hoje. Eu acho que a humanidade nunca teve a quantidade de informação que ela tem. Eu acho que todos vocês levantam de manhã com o celular na mão.
Todos vocês sabem o que aconteceu na China, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Vietnã, o que aconteceu com Pepe Mujica, o que aconteceu com Lula, o que aconteceu no basquete, o que aconteceu eu diria, de feminicídio no mundo inteiro, de violência da polícia. Todos vocês veem de manhã jovens, de preferência negros, sendo massacrados na periferia das grandes cidades brasileiras, e nós ficamos angustiados, porque eu tenho todas as informações do mundo e não posso fazer nada. E eu fico pensando, no que o ser humano está sendo transformado? Eu temo, e vou contar a minha experiência de vida para vocês. Em 1980, eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E eu comecei uma luta contra a robotização. E aqueles que defendiam a robotização diziam: ô Lula, você é atrasado. Você não percebe que a robotização, na hora que entrar na fábrica, ela vai fazer todos os trabalhos insalubres que o trabalhador fazia, e o trabalhador vai trabalhar mais confortável, não vai precisar mais de macacão, ele vai trabalhar limpinho, ele não precisa mais almoçar de bandejão, ele vai comer em prato, ou seja, a vida do trabalhador vai melhorar. Esse era o sofisma que falavam para mim. Olha, hoje, passado 40 anos, a Volkswagen, que tinha 44 mil trabalhadores e produzia 1.200 carros por dia, hoje tem apenas 8 mil trabalhadores e produz 4 vezes mais carros por dia, e a massa salarial caiu, o desemprego aumentou, e a gente percebe que a vida do trabalhador não melhorou. E as cidades que não tinham favelas estão cheias de favelas espalhadas pelo Brasil inteiro, como aqui no Rio de Janeiro, numa demonstração de que a evolução não levou em conta o povo pobre do planeta Terra, não levou em conta as famílias mais pobres e não levou em conta a necessidade da oportunidade de trabalhar para que as pessoas pudessem ter emprego e cidadania. Eu fico me perguntando todo dia, o que será da nossa juventude? O que será da nossa juventude? Nem todo mundo pode ser jogador de bola, né? Quando tem sucesso, porque nem todos têm. Nem todo mundo pode ser um medalhista olímpico. Nem todo mundo ganha na Mega Sena. As pessoas precisam trabalhar. E as pessoas precisam trabalhar em trabalho decente. As pessoas precisam ganhar um salário digno. E isso não está sendo pensado. Já houve reforma trabalhista em 165 países no mundo. E toda a reforma trabalhista que houve foi para piorar as nossas conquistas do século XX. E vocês viram o que aconteceu no Brasil. Tudo que nós conquistamos no século XX, eles tiraram em nome do quê? Em nome da flexibilização, em nome da modernidade, em nome de enxugar o Estado, em nome do custo Brasil, e foi fazendo com que o trabalhador fosse tendo as suas condições de vida pioradas. Poderia dizer o Lula é contra os trabalhadores que trabalham com aplicativo? Não. Eu acho que a gente trabalha naquilo que a gente encontra. Quando um cidadão tem que sustentar a sua família, ele não escolhe. Quando um jovem tem que pagar a sua universidade, ele não escolhe. Mas eu quero saber se é apenas o mercado que vai reger as nossas condições de vida ou o Estado vai agir para proteger os milhões de brasileiros, sabe, que precisam de proteção do Estado. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Quando uma menina se forma, quem vai garantir emprego para ela? Ou nós vamos virar algoritmo? Eu sou de um tempo em que a gente trabalhava apenas 8 horas por dia. Antes trabalhava mais, mas no meu tempo já era 8 horas por dia. Hoje eu vejo que as pessoas trabalham sem parar, porque as pessoas trabalham na hora do almoço. As pessoas trabalham a hora que estão no banheiro. As pessoas trabalham a hora que vão para casa. As pessoas trabalham uma infinidade de horas sem saber que estão trabalhando e não ganham nada por isso. A pergunta que eu faço é o seguinte: a vida melhorou? A vida não melhorou. Individualmente, quando a gente pensa como consumidor, é maravilhoso. Eu peço pizza pelo iFood, eu peço pagar a conta por telefone, eu faço tudo. Agora eu quero saber o seguinte: quem é que vai garantir que essas pessoas possam ter um trabalho? Eu estou vendo agora dizer
Eu estou vendo agora dizer que não vai precisar mais trabalhador para produzir carro. Ou seja, o carro vai sair sem precisar de trabalhador e não vai precisar mais motorista, porque vai ser robô. Você não vai precisar mais ter ninguém no banco, porque tudo vai ser resolvido pelo telefone. A minha pergunta é o seguinte: isso é maravilhoso enquanto consumidor, mas eu quero saber a contrapartida de quem vai permitir que eu ganhe dinheiro para poder comprar e pagar as coisas que eu quero pagar. Eu quero saber, esse é o desafio que nós precisamos cobrar do Estado. É o Estado que tem que arcar com a responsabilidade. Porque o ser humano, como disse o Mujica, ele não tem só que pensar em trabalhar. O ser humano quer coisa muito além do trabalho. Ele quer segurança, ele quer sair na rua, ter tranquilidade, ele quer voltar do trabalho com tranquilidade, ele não quer pegar um ônibus e o cidadão vir atrás encostando numa mulher, sabe, praticando assédio numa mulher. Ele quer trabalhar e quer receber um salário digno, sabe? E eu que tinha garantia, veja que interessante, eu como torneiro mecânico, em 1970, eu tinha certeza de ter um emprego ganhando um salário bom em qualquer lugar desse país. Hoje, um companheiro com diploma universitário não tem a mesma certeza que eu tinha com meu diploma de torneiro mecânico, porque eles estão levando em conta a necessidade de transformar nós, seres humanos, em algoritmos. Cada vez mais nós somos necessários. Cada vez mais eles vão mostrando que nós somos inúteis. E eu pergunto, quando é que a gente vai voltar a valorizar o ser humano? Quando é que a solidariedade vai voltar a funcionar junto à humanidade? Quando é que a gente vai voltar a estender a mão para ajudar os outros? Quando é que a gente vai aprender que nós nascemos para sermos seres humanos e viver em comunidade e não vivermos separados dentro da nossa casa, destilando ódio, como nós estamos vivendo agora? A última eleição ensinou para nós uma lição muito grande. A última eleição, ela mostrou para nós que ou nós assumimos a responsabilidade de fazer política, ou nós assumimos a responsabilidade de discutir política, ou nós seremos levados a rodão, como nós fomos nas últimas eleições. Primeiro, acusam todo mundo de corrupção, depois acusam todos os partidos políticos, depois dizem que política não presta. Quando a sociedade deixa de gostar de política, eles enfiam dentro da nossa casa o tipo de governo que eles enfiaram agora. E eu quero dizer para a juventude brasileira, e essa é uma máxima do PT, não existe saída fora da política. Não existe saída fora da política. E são vocês jovens que têm que fazer política. Tem dois tipos de gente que tem que brigar. Um é o jovem. O jovem tem que brigar porque o jovem, quando está estudando, ele não tem muito a perder, ele não tem família, ele não é casado, ele ainda pode se segurar. E outros somos nós dois, velhos, né? Aposentados, que você não tem que ter medo de brigar. Então, qual é a expectativa de vida que nós queremos dar para a nossa juventude? Qual é a expectativa de vida? Qual é o sonho? Qual é o sonho que o PT precisa construir, junto com outras forças de esquerda, que a gente possa construir para despertar na juventude o direito de fazer política? Esse é um desafio que está colocado, não é para a companheira Gleice, que é presidenta do PT, ou para a Benedita, que é deputada. Esse é um desafio que está colocado para nós. Nós vamos ter que começar a pensar como é que a gente organiza o movimento sindical outra vez. Como é que a gente organiza as lutas? Você veja uma coisa. Hoje eu tive uma reunião com intelectuais. E eu dizia de manhã, se o PT não tiver força, se a sociedade não tiver força este ano para fazer com que o Fundeb seja aprovado no Congresso Nacional, o Fundeb acaba este ano. E se o Fundeb acabar, será um prejuízo inestimável para a sociedade brasileira, sobretudo no ensino fundamental. E o que é que a gente vai fazer?
Vai ficar xingando o Bolsonaro? Vai ficar xingando o ministro da Educação? Ou a gente vai para a rua definitivamente exigir que eles possam mudar? Exigir ou muda ou cai fora. Nós não temos muita alternativa. Eles estão conseguindo destruir tudo que nós montamos. Tudo. E vão destruindo uma a uma, além da subserviência ao governo americano. É por isso que nós temos que colocar na nossa pauta a questão da soberania nacional, a questão do meio ambiente, a questão da água, e nós temos que colocar a questão do emprego, da educação e da ciência e tecnologia. Se a gente não tiver isso no nosso dia a dia, vai ser muito mais difícil a gente resistir ao que essa gente quer fazer conosco. Eu queria que vocês não perdessem a esperança. Não perdessem a esperança nunca. Não desanimassem nunca. Porque se a gente desanimar, se a gente ficar com medo, se a gente não for para a rua, se a gente não gritar, se a gente não protestar, se a gente não exigir, nós estaremos perdidos. Por isso, gente, é que eu não posso falar e assinar ao mesmo tempo, meu amor. Eu tenho que parar de falar para assinar para você. Por isso eu queria pedir para a juventude brasileira, queria pedir para vocês, que vocês levassem em conta que o papel de vocês é muito importante para as lutas que a gente tem que fazer esse ano. É muito importante. E é por isso que é importante a gente ouvir um companheiro como Pepe Mujica, porque vocês sabem, esse homem já foi preso, já foi torturado, já ficou em solitária, a sua mulher já foi presa, e ao invés de ele estar em casa lamentando a vida, ele está na rua tentando brigar para que a América Latina seja mais livre e a gente possa conquistar mais direitos. Tá? Então, este é apenas um primeiro aviso, depois nós voltaremos com outra discussão. Presidente Lula, eu estou vendo, tem gêmeos ali que a mãe já fez 1000 esforços para tentar tirar uma foto. Eles são uma gracinha. Quando puder, pede ali, tira aquela foto, está aqui na frente, os gêmeos. Olha, eu gostaria de anunciar ainda a presença da nossa ex-primeira-dama e hoje senadora do Uruguai, a senadora Lúcia Topolansky, que é a nossa ex-primeira-dama, esposa do Mujica. Agora nós vamos passar mais uma vez aí para o nosso presidente Mujica, porque provavelmente ele já tem mais... Pois é, porque é para falar alguma coisa sobre a América Latina. Nós estamos aguardando aqui que ele... Ah, ficou de pé, agora vai falar mesmo. Les quiero aclarar que en el Uruguay no hay primera dama. Somos republicanos. No elegimos primera dama. Primeira companheira. Segundo, la política es imprescindible porque los seres humanos somos gregarios, no somos felinos. No podemos vivir en soledad, vivimos en grupos sociales. Tenía razón Aristóteles cuando decía el hombre es un animal político. Porque si vivimos en sociedad va a haber conflicto. Y si hay conflicto, alguien tiene que terciar para que la sociedad funcione.
sino es la guerra de uno con otro, y ese es el papel de la política. Pero la política es una necesidad humana, no es una profesión, no es un trabajo, no es un trabajo para ganar plata, apenas para vivir, y del punto de vista de quienes luchan por la igualdad humana, la política es una pasión, un compromiso, y el político tiene que aprender a vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. No porque le tenga odio a la minoría privilegiada, sino porque es republicano y la república vinieron para suscribir que nadie es más que nadie. Entonces, cuando invitamos a los jóvenes a comprometer su vida política, no los invitamos para que sean pichones de rico, sino para gente que se comprometa con la suerte de su pueblo. A los que les guste mucho la plata, no se metan en política, dedíquense a otra cosa. La política es cariño con nuestro pueblo, solidaridad con nuestro pueblo, y tienen que elegir lo mejor de ustedes. ¿Saben por qué? Porque inevitablemente los hombres y las mujeres nos equivocamos, y los pueblos son capaces de comprender los errores. Lo que los pueblos no comprenden es que los jodan, que les chupen la sangre, que los exploten. Y la política precisa confianza. Entonces, hay que pelear por un nuevo valor de la política, y eso lo tienen que traer los jóvenes y lo tienen que pensar. Por eso lo que les dije al principio, yo sé que lo que digo es duro, pero vivirás como piensas o terminarás pensando como vives. Por eso, si los jóvenes no se comprometen, y comprometerse no es levantar solo un cuartel un día o estar acá. Comprometerse es el sistemático trabajo como la gota de agua con los otros. Pero no crean que es cargar una cruz, que es ser un sacrificado. No, es la cosa más hermosa, porque tenés causa para vivir. De lo contrario, sos una cuenta con pata, vivís para pagar cuentas y nada más. Y los seres humanos necesitamos cosas para vivir, necesitamos economía, necesitamos trabajo, necesitamos sensación de progreso, casa, pero necesitamos, por encima de todas las cosas, felicidad, sentimiento, que se te ponga la carne de gallina, emocionarte, tener cariño, tener bronca, llorar, pero ser humano y comprometido frente a la vida.
Y entonces, si tú tienes una causa, estás dignificando tu vida. Si no tienes una causa, tu vida es igual a una lechuga, a un escarabajo, a una hormiga. Vives porque naciste nada más que para gastar y consumir. Y la vida es un milagro. La vida es, no sabemos de dónde venimos y no sabemos lo que hay. Y el único que tenemos es la realidad de esta vida. La invitación a militar es tener una vida comprometida por el amor a la vida y por el amor a la especie humana, a los que van a venir luego de nosotros. No podemos prolongar nuestra vida, lo que podemos luchar por dejar un mundo un poco mejor para los que convocamos a la vida. Presidente Lula, primeiro a gente tem esses dois bebezinhos aqui que estão loucos para tirar uma foto. Eu já estou vendo o bebezinho quase caindo ali, gente. São gêmeos. Gente, presidente Lula, nós sabemos que tanto a América Latina, né, e o Brasil incluído na América Latina, nós estamos passando por um processo político do neofascismo muito forte. E que, nesses 40 anos do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos muitas lutas. E muita gente tem esperança, outros não. Eu quero fazer uma pergunta que é simples, mas não sei se a resposta será tão simples assim, mas existe ainda condição, nesses 40 anos do Partido dos Trabalhadores, por tudo que ele enfrentou, e diante do que está acontecendo no Brasil com esse governo, há esperança de que a gente possa resgatar a democracia nesse país para o povo brasileiro e o Partido dos Trabalhadores dar essa volta por cima? Olha, se não houvesse esperança, eu não estaria aqui. Não existe possibilidade de você conquistar a democracia e dentro da democracia você conquistar a cidadania, se você não levar em conta que a democracia é um processo cotidiano de luta e conquista do povo de uma nação. A democracia não é um pacto de silêncio, em que você é obrigado a ficar quieto, em que você é obrigado a deixar de protestar, que você é obrigado a deixar de brigar. Por exemplo, no mundo inteiro, quando um partido ganha as eleições, o outro partido fica oposição. Nos Estados Unidos, o democrata ganha, o republicano é oposição. Quando o republicano ganha, o democrata é oposição. Na Alemanha, a mesma coisa. Na França, a mesma coisa. Aqui no Brasil, quando um partido ganha as eleições, as pessoas querem que o PT apoie o partido que ganhou as eleições e que não faça oposição. É fantástico. Agora mesmo aqui no Brasil, a moda é pedir para o PT fazer autocrítica. Você não tem autocrítica, você não vai ter autocrítica, você não faz autocrítica. Olha, a pessoa que pergunta para mim e pergunta para mim, ô Lula, você não tem autocrítica? É o seguinte, a pessoa que quer que eu faça autocrítica é porque não tem crítica para fazer a mim. Ele que faça crítica a mim. Ele que faça. Eu nunca vi ninguém perguntar
a direita desse país que governa há 500 anos, se eles vão fazer autocrítica alguma vez na vida. Autocrítica por 12 milhões de desempregados, autocrítica pela violência na periferia desse país, autocrítica pelo abandono das nossas crianças, autocrítica pelos milhões que estão dormindo na sarjeta, autocrítica pela matança da nossa juventude na periferia, pela violência contra a mulher. Ninguém pede autocrítica só para o PT. Então eu fico muito à vontade para dizer o seguinte, gente. Eu acredito que nós temos a responsabilidade de construir o país que nós sonhamos. Eu sei que muita gente é levada pelos meios de comunicação a não acreditar na política. Eu quando saía de casa para trabalhar, Pepe Mujica, Benedita, eu saía de casa para trabalhar todo dia de manhã. E eu ficava olhando os trabalhadores no ponto de ônibus, e eu ficava imaginando esse trabalhador ontem à noite no Jornal Nacional, ele ouviu dizer que o PT é o partido mais ladrão do mundo e que o Lula é ladrão. Mas isso não foi uma vez, isso foi muitos anos seguidos. Eu vi aquele trabalhador, falava, porra, ele viu a capa da revista Veja, da revista Época da Isto É, o Lula é ladrão e o PT é ladrão. Eu vi a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, sabe? O Lula é ladrão, o PT é ladrão. Eu fico imaginando por que essa pessoa vai gostar de política. Não vai gostar de política. Você imagina um jovem estar em casa no seu computador, no seu celular, entrando lá no Google, lá, e ele vê Lula é ladrão, Lula roubou, ele fala, porra, por que eu vou acreditar em política? Foi exatamente por isso que eu resolvi enfrentar essa situação de peito. Tem um tipo de gente que, quando é acusado, se esconde. Eu resolvi me expor, porque eu quero provar que se tem ladrão nesse país, é as pessoas que me condenaram nesse país. Eu quero poder provar que vale a pena fazer política. Eu quero incentivar a juventude de que somente a política é capaz de fazer com que a gente construa um outro país. É uma pena que o povo brasileiro não teve conhecimento de tudo que foi feito nesse país no período do PT. Eu ouço olhar para a cara dos mais jovens, para a cara das pessoas eu ouço olhar na cara das pessoas mais velhas e dizer para você, eu tenho orgulho de ter feito parte do período político mais fértil da nossa querida América Latina. Junto com Pepe Mujica, com Tabaré, junto com Michelle Bachelet, junto com Kirchner e Cristina, junto com Evo Morales, junto com Rafael Correia e junto com muitos outros dirigentes sindicais, nós construímos o melhor período político da América Latina, o melhor período de entrosamento entre os presidentes, o melhor período de entrosamento econômico entre os nossos países e o melhor período de crescimento. E aqui no Brasil, eu falo sem medo de errar, o Brasil nunca viveu o período que ele viveu de 2003 a 2014. Nunca viveu o maior período de inclusão social da nossa história. E muita gente não sabe disso porque isso não foi divulgado e possivelmente o PT não tenha trabalhado corretamente. O PT não tenha trabalhado corretamente essas informações. O que eu posso dizer para vocês? Eu só posso dizer para vocês que o político bom, a política boa, está dentro de cada um de nós. Você é o político perfeito. Quando você achar que Pepe Mujica, sabe, não faz nada, que você achar que Tabaré não faz nada, achar que Lula não faz nada, achar que ninguém faz nada, que Haddad não faz nada, que a Dilma não faz nada, quando você achar que está tudo errado, ainda assim, porra, levanta a cabeça e fala, eu vou assumir e vou fazer o que esses caras não conseguem fazer. Eu vou construir esse país. Que é possível, veja, que é possível como é que em apenas 8 anos nós tiramos o Brasil do mapa da fome?
Como é que em apenas 12 anos a gente colocou mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos? Como é possível em apenas 12 anos a gente fazer mais escola técnica do que foi feita em 100 anos nesse país? Como é possível a gente aumentar o salário mínimo durante 12 anos seguidos? Como é possível a gente bancarizar 70 milhões de pessoas? Como é possível a gente garantir financiamento para jovens estudar? Tudo isso só é possível se você tiver alguém que seja comprometido com o povo. Alguém que conheça o povo, alguém que priorize o povo, alguém que goste do povo. Quando você vê um governo dizer que é preciso enxugar a máquina, é preciso diminuir o tamanho do Estado, é preciso vender empresa estatal, é preciso privatizar o Estado, esse governante não presta para governar. Se ele quiser, ele vai tomar conta de uma fazenda, mas não do Estado. Então, qual é o desafio do PT? Eu acho que a minha presidenta está por aqui, a Gleice está por aqui, os dirigentes nacionais do PT estão por aqui. Qual é o desafio do PT? A primeira coisa que eu acho é que o PT tem que olhar para um garoto como esse, que o pai dele está levantando ali, um garoto como esse, e o PT tem que assumir um compromisso histórico. Para que a gente criou o PT? Para que a gente descobriu que precisava de um partido político? Vocês estão lembrados que a gente dizia: eu quero um partido político para dar vez e voz ao povo trabalhador desse país. Eu quero um partido político para diminuir a desigualdade nesse país. Eu quero um partido político para garantir que as pessoas tomem café, almocem, janta e ainda possa ter uma festazinha todo santo dia. Eu quero um país que possa garantir que as pessoas possam estudar todo santo dia e trabalhar. Se não for para isso, para que o PT? Se não for para o PT fazer isso, para que o PT? Ora, eleger deputado é maravilhoso para poder ajudar a fazer a transformação. Eleger prefeito é maravilhoso. Mas o PT, sobretudo, tem que continuar sendo um partido de luta. O PT não pode deixar de ser solidário ao povo que está sofrendo, ao povo que vive na rua, ao povo que está desempregado, ao povo que é vítima de violência. O PT tem obrigação moral de estar do lado dessa gente. É isso que incomoda os nossos adversários. É isso que incomoda. Eu não consigo encontrar outra explicação, sabe, de motivar o povo. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme A Que Horas Ela Volta. Eu não sei se vocês assistiram. Aquele filme é um pouco a história, sabe, do que aconteceu com o PT. O PT cometeu um grande crime nesse país e certamente o PT cometeu muitos erros. Mas o grande crime que o PT cometeu nesse país foi garantir que o pobre pudesse subir um degrau na escala social desse país. Eu lembro quando eu chegava aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto, a classe média alta reclamando que o aeroporto tinha virado uma rodoviária. O aeroporto virou uma rodoviária. O aeroporto, por que ele tinha virado uma rodoviária? Porque estava cheio de gente pobre comprando passagem e viajando de avião. Por isso que ele virou rodoviária e incomodou. Esse problema, companheiros, é que tem um compromisso da juventude. Eu comecei, só para vocês saberem, sobretudo para os jovens, em 1978, eu tinha simplesmente 33 anos de idade. E eu dizia: eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Com 33 anos eu era essa massa de ignorância. Nem assistia a Globo, mas já pensava como a Globo. Eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. 2 anos depois, eu estava pensando em criar o PT. Por quê? Porque eu descobri, indo ao Congresso Nacional, que não tinha nenhum representante da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Então, como é que eu queria que fizessem leis para proteger o trabalhador, se não tinha trabalhador lá? Como é que eu quero fazer a reforma agrária
se eu tenho 2 deputados do Sem Terra no Congresso Nacional e tem 280 deputados da bancada ruralista? Como é que eu quero fazer as coisas para os trabalhadores se você tem quase dos 513, uns 400 deputados que são representantes do setor empresarial? Então, ou nós tomamos consciência e a juventude brasileira toma consciência que a responsabilidade de fazer política é dela, a responsabilidade é dela assumir o papel de ir para a rua e dizer o que quer. Um jovem não tem o direito de desanimar. Um jovem não tem o direito de desanimar. Pelo amor de Deus, não tem. O jovem tem a obrigação de ter coragem de lutar, de vislumbrar um mundo novo e atrás desse mundo ele brigar a vida inteira. Senão a gente não muda esse mundo. Quem é que você pensa que vai fazer a coisa para a juventude? Nós habitualmente, veja como é que o jovem é tratado. Habitualmente a gente diz que a juventude é o futuro da nação, né? Mas dentro da casa da gente, se a gente estiver reunido com 3 ou 4 adultos conversando e passa o nosso filho de 17 anos, a gente nem deixa ele participar da conversa porque a gente acha que ele não entende de política. Não é isso? É assim. Qualquer assunto que a gente vai discutir, a gente acha que o jovem não está preparado para discutir. Quando é que ele está preparado? Quando ele estiver na nossa idade, não. Ele tem que estar preparado quando ele é jovem, quando ele tem energia, quando ele tem disposição, quando ele tem conhecimento e quando ele pode lutar. É isso que o jovem tem que se preparar. E é isso que o PT tem que fazer. Por isso, o PT vai ter que fazer uma campanha muito séria, sabe? De fazer com que a juventude volte a acreditar na política. O lugar de menina é na política. O lugar de menino é na política. O lugar de mulher é na política. O lugar de homem é na política. Porque a hora que a gente desanimar, a hora que a gente atender o pedido deles, o que a Globo está preparando? Ela agora vai apresentar para solucionar o problema do Brasil o caldeirão do Hulk. Ela já apresentou o Bolsonaro, ela agora vai apresentar o Hulk como candidato. Então, o que a gente vai fazer? Veja. Ô Gleice, o PT enquanto oposição, tem que lamentar do Bolsonaro ter sido eleito presidente por conta do povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, quem quer fazer oposição no país não tem nada melhor do que ter o Bolsonaro na presidência para a gente poder fazer oposição de verdade. É meu, eu vou guardar então. Então, companheira Benedita, eu vou dizer para a juventude o seguinte: olha, entrem na política. Se você é intelectual e está desanimado, você tem muita coisa para fazer nesse país. Não deixe um artigo deles passar, não deixe uma mentira deles passar, não deixe um fake news deles passar. Responda, entre na rede, brigue, defenda as causas justas desse país. Nós temos a mania de ficar quieto. Nós estamos muito republicanos e eles estão em guerra com nós todo santo dia. Todo santo dia é uma enxurrada de mentira, desde a televisão até a rede social, e nós precisamos brigar, Olha, vocês estão entregando as coisas, eu estou pegando, eu não sei o que é, não dá para parar para ler, sabe? Deixa eu só terminar aqui para o Mujica falar o seguinte, gente, olha, eu vou pedir para terminar dizendo o seguinte, olha, gente. Eu tenho um compromisso com esse país. E eu vou terminar dizendo o seguinte: quando eu resolvi ir para Curitiba, ficar 580 dias lá, e eu quero agradecer do fundo do meu coração a solidariedade de todo o meu partido, a solidariedade dos partidos aliados, a solidariedade da vigília que ficou 580 dias lá, sabe?
depois eu assino. Então eu quero agradecer, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. Eu não vou permitir, ficando quieto, a destruição desse país. Você veja que hoje, esta semana, a revista Veja, de forma canalha, outra vez ela faz uma capa com o barquinho do PT afundando. O que é engraçado é que quem afundou e faliu foi a editora Abril, que é a editora da revista Veja. Não foi o PT que afundou. E eles estão torcendo há 40 anos para o PT acabar. Há 40 anos eles torcem para o PT acabar. Há 40 anos o PT acaba. Nós tivemos o Borraldi que disse que era preciso acabar com essa raça do PT. Nós estamos vendo eles tentar acabar conosco. O PT está cada dia mais forte. O PT está cada dia mais forte. Se eu tivesse podido ganhar as eleições, nós íamos matar ele de ódio porque eu ia ganhar as eleições de dentro da cadeia. E eu quero que vocês saibam que quando eu fui para a cadeia, eu fui porque o melhor jeito de eu provar que o Moro, que o Dallagnol e que o TRF4 que me julgou cometeram um crime contra esse país, era eu ir para lá me defender. Então eles sabem, tem que saber de uma coisa. Um cidadão que nasceu em Pernambuco, que passou fome até os 5 anos de idade e não morreu de fome, não tem medo de nenhum deles. E nós vamos lutar para que esse país possa conquistar de volta a sua democracia. O Rio de Janeiro não merece o que está passando. O Rio de Janeiro não merece o que está passando. O Rio de Janeiro é um estado que o Brasil tem dívida para com o Rio de Janeiro. E nós estamos percebendo o Rio de Janeiro afundando cada dia, crescendo a violência e não tem solução. A nossa melhor demonstração é o Nordeste brasileiro. O consórcio dos governadores é uma demonstração de que quando tem gente decente que topa brigar, a gente vai fazer as coisas acontecer. Então, minha querida juventude, meus queridos companheiros e companheiras, é o seguinte: se alguém pensava que eu ia desanimar, eu quero dizer para vocês, estou na luta para conquistar o direito do PT voltar a governar esse país, para conquistar o direito da gente voltar enquanto esquerda a governar as cidades. Estou na luta para que a gente possa conquistar o direito à dignidade da nossa juventude. Por isso, quando foram me oferecer uma discussão da progressão da pena, eu disse, eu não quero acordo, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero sair daqui com a minha inocência e é pela minha inocência que eu vou brigar. E quero que vocês saibam que eu estou brigando para viver 120 anos. Sabe? Isso pode ficar certo que eu estou convencido que eu estou enganando a morte. Toda vez que eu falo, eu tenho 74 anos e vou viver 120, eu estou dizendo para a morte, saia daqui, porque eu estou com muita disposição de brigar nesse país. Eu não me conformo com a destruição do país, não me conformo com a venda das nossas empresas, não me conformo com a perda do direito dos trabalhadores, não me conformo com a diminuição da renda dos trabalhadores, não me conformo com o feminicídio, não me conformo com a homofobia, não me conformo com a perseguição àqueles que lutam por democracia. Então eu quero que todo mundo saiba, pode saber que eu estou com vocês até as últimas consequências na luta pela conquista da liberdade. E quero que a nossa presidenta Gleice saiba, que nós estaremos juntos até o PT poder, junto com outros partidos de esquerda, voltar a governar esse país e voltar a restabelecer o direito e o prazer de viver que nós já tivemos nesse país. Eu quero, do fundo do coração, agradecer a cada um de vocês, agradecer. Eu não tenho como pagar, a não ser como gratidão a vocês. Um beijo na alma, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. E estejam certos que nós estamos juntos. O guerreiro do povo brasileiro.
Lula, guerreiro do povo brasileiro. Queremos agora anunciar a presença de Eliane Aquino, a nossa vice-governadora de Sergipe. Agradecer ao Pepe Mujica por sua presença conosco. A sua presença nos engrandece demais nesses 40 anos do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Nós queremos agradecer e o faço como uma moradora desse estado também, cumprimentando a todas e todos os demais estados que aqui tiveram. E o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os nossos agradecimentos e dizendo para vocês que agora passaremos para o cerimonial que vai dar sequência e consequência a esta festa maravilhosa e já agradecemos de antemão a presença de todos. Lula, Mujica, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por vocês existirem em nossas vidas. Muito obrigado, presidente Mujica. Virando de costa. Quer ir lá? Quer ir lá? Ah, eu quero. Deixa só eles três. Lula, Lula. Nós queríamos agradecer às intérpretes de Libras e avisar que nós faremos uma rápida mudança de palco. Em 15 minutos, o show retorna em 15 minutos. Obrigado, boa noite a todos. E a festa vai continuar com Marcelo Genesi daqui a 15 minutinhos.